e os que foram transformados serão transformados num corpo imortal. É isso. Serão revestidos da imortalidade. Só que tem uma coisa nesse contexto aqui. Aqui fala, né? Versículo 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto da ladeira, mostra-me a tua face. Aqui o Messias chama os escolhidos de pomba, pomba minha. Por que chama de pombinha? É porque a pomba, a pombinha, é um animal humilde, assim como as ovelhas. Então as pombas também são humildes. Então aqui fala, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. Agora imagina só, tem umas montanhas rochosas e ali naquelas penhas da montanha, tem as fendas. Então começa um temporal muito forte. Está falando aqui de um temporal muito forte que vai vir nos últimos dias. Aquele temporal, aqueles que ficarem, que não seriam arrebatados porque estavam mortos, mas estavam vivos, serão transformados. Vão passar nesse temporal. E aqui fala assim, ó, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. O que está falando aqui? Está falando justamente para nós, quando esse temporal chegar, nos escondermos na fenda destas rochas, dessas penhas. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. Ele é a rocha eterna, ele é a pedra angular. Na visão de Daniel, ele é a rocha que desce do céu e cai no pé da estátua e esmiuça toda a estátua, transformando num grande montão de entulho. Então quem é a rocha? É Cristo. É Cristo. Então é para nós nos escondermos em Cristo, quando começar o temporal, quando começar a perseguição, essa última perseguição. Vamos nos esconder em quem? Em Cristo. É ali, para estarmos na fenda das penhas, no oculto da ladeira, para Deus ouvir a nossa voz. Vamos clamar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor nesses dias. E Ele vai ouvir a nossa voz. Porque Ele fala aqui, ó, versículo 14, parte B. Mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Versículo 15 diz assim: apanhai-me as raposas, que as raposinhas que fazem mal às vinhas. Aqui então no versículo 15 Deus está dando uma estratégia e também um alerta. Ele está dando um alerta. Por quê? Porque as raposas fazem mal à vinha. E se nós formos ver na Bíblia quais raposas que fizeram mal às vinhas, nós vamos encontrar lá no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 4, que fala de Sansão. Quando Sansão pega centenas de raposas, né? Mas ele amarra de duas em duas e coloca uma tocha de fogo no rabo, presa no rabo das raposas. Várias raposas com uma tocha de fogo presa no rabo, e ele solta essas raposas na vinha, nas plantações dos filisteus. E aquelas raposas saem correndo pelo meio da plantação. E toda a plantação pega fogo e é queimada. Então são várias raposinhas que saem correndo. O que acontece com essas raposinhas? Morreram. Morreram. Olha só. O que está falando aqui então esse versículo aqui? Apanhai-me as raposinhas. Aqui é o próprio Deus dando ordem aos seus anjos, porque quem é que vai apanhar essas raposinhas são os anjos. E o que a Bíblia fala sobre o fogo? A Bíblia fala que a língua é como uma faísca de fogo que incendeia um bosque. Olha só a resposta. O que está falando aqui? Quem são as raposinhas? São os difamadores e os caluniadores, porque eles estão atrapalhando a colheita do Senhor. As vinhas estão brancas, os campos estão brancos, pronto para a colheita. E essas pessoas difamadoras e caluniadoras são como essas raposinhas profetizadas aqui. Essas pessoas estão atrapalhando a vinha, porque estão prejudicando, estão colocando fogo na vinha.
estão prejudicando a colheita. O que vai acontecer com essas pessoas? Os anjos vão colhê-las. Essas pessoas perecerão, morrerão, serão queimadas. Porque lá no livro de Juízes, as raposas morreram queimadas. Então faz essa comparação com o livro de Juízes, para nós entendermos. Isso aqui está escrito em códigos. Para a pessoa entender isso daqui, tem que conhecer a Bíblia. Então está falando aqui, nos últimos dias os campos estarão brancos, são poucos os ceifeiros, e vai ter as raposinhas tentando atrapalhar a obra do Senhor. E é contra Deus que eles estão se levantando. Ai dessas pessoas! Deus habita em nós e nos olha pelas janelas de nossa alma. Então ele está dentro de nós. Quem toca em você, quem toca em mim, quem toca em você, está tocando em Deus. Na época de Davi, do rei Davi, quando o rei Davi estava transportando a arca do Senhor, ele estava fazendo tudo errado, né? Ele estava transportando em carros de boi. A Bíblia diz que tinha que ser transportada por sacerdotes, mas ele estava ali, pensando que estava certo, fazendo tudo errado, transportando a arca do Senhor de forma errada por carros de boi. O que aconteceu? Passou num buraco, um solavanco, balançou, ela quase caiu. O soldado pôs a mão. Na hora que ele colocou a mão, ele foi fulminado. Isso está falando que ele tocou na arca, que representava a presença de Deus, e ele foi fulminado. Então é o que está falando aqui. Essas raposinhas estão tocando em Deus, estão tocando nos ungidos de Deus, e os campos estão brancos. A ceifa está próxima, e essas pessoas estão atrapalhando a obra do Senhor. Essas pessoas morrerão, perecerão, serão fulminadas. É o que está falando aqui nessa profecia. O meu amado é meu, versículo 16, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Novamente aqui fala do rebanho e nos deixa claro aqui que para ser desse rebanho tem que ser ovelha. Não adianta você ser bode, começar a dar cabeçada, fazer rebeldia, ficar pulando, fazendo rebeldia, que não vai ouvir a voz do pastor, porque só as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então é o que está falando aqui. Para pertencer a esse rebanho, tem que ser ovelha, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, ou seja, são os lírios. Os escolhidos são o rebanho. Os escolhidos são esses lírios que estão exalando esse perfume. As pessoas que estão orando, as pessoas que estão lendo a Bíblia, estão exalando o perfume. Quando a gente ora, a gente exala esse perfume para Deus, porque Deus vai escolher os que oram. Então, as pessoas que buscam a Deus de madrugada, essas pessoas são como os lírios que estão exalando o perfume. Também são pessoas que oram, que jejuam, mesmo que não orem de madrugada, mas estão ali buscando durante o dia, jejuam, porque os dias são maus. Existem demônios por toda parte, andando pelas ruas, te defamando, te caluniando, te maldizendo, lutando, pelejando contra você. E os anjos do Senhor precisam pelejar contra esses demônios. E esses demônios, eles só vão ser julgados quando você, que tem a autoridade de Adão, falar: Senhor, manda os teus anjos, me protege, me ajuda. Aí Deus manda um anjo. Aí sim. Porque você deu essa autoridade que é sua, você falou: Senhor, está nas tuas mãos. Aí sim. Quando você coloca nas mãos de Deus, aí as coisas acontecem. Porque você colocou nas mãos de Deus. E a autoridade de Adão, você está pedindo ajuda aos exércitos do céu. E aí Deus manda uma comitiva de anjos e resolve o problema. Aí no versículo 17 diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. Antes que refresque o dia, está falando antes que o amor de muitos se esfriem. Antes que caiam as sombras, está falando antes que o anticristo implante o seu reinado. Então vai ser antes. Antes que refresque o dia, antes que caiam as sombras. O Senhor vai voltar. O Messias voltará. Você que ouviu essa palavra, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus
E você que quer voltar para os caminhos do Senhor, que está desviado, levanta sua mão em sinal de rendição e ore da seguinte forma: Senhor Jesus, me perdoa os pecados e os tempos que eu estive longe de ti. Eu quero voltar agora para ti. Salva a minha alma. Cubra com teu sangue, livra de todo mal. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. E você que quer aceitar Jesus, você ainda nunca tinha encontrado com o Senhor Jesus, levante as suas mãos para o céu também e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito em meu coração. Venha morar em meu coração e enxergar pelas janelas da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida e lava no teu sangue e guia com os teus olhos por este caminho. Amém, amém, amém. Agora você que está enfermo, vou fazer uma oração por você que está enfermo, porque quando o reino do céu chega, a enfermidade não resiste, porque no céu não tem enfermidade. Então, quando a pessoa aceita Jesus, o reino dos céus chegou até ela, chegou até essa pessoa. E por causa disso, no reino dos céus não tem demônio, não tem enfermidades, então a pessoa é curada. Então eu vou orar por você agora que aceitou Jesus e está enfermo, mas agora você vai receber a sua cura, porque o Senhor Jesus nos enviou para pregoar liberdade aos cativos. Então, se essa enfermidade está te prendendo, está te deixando cativo em uma cama, ou está te deixando cativo por essa enfermidade, você vai ser liberto agora. Então, estenda suas mãos, eu vou orar por você. Pai querido, poderoso, santo, amado, Paizinho, buscamos mais uma vez a Tua face, Pai. Pedimos, Senhor, conforme a Tua palavra que nos diz, que se há algum enfermo, que nós possamos orar por essas pessoas e essas pessoas serão curadas. Pedimos a cura sobre o Teu filho, sobre a Tua filha. Venha curar, Senhor. Passa um bálsamo, Senhor. Peço, Senhor, que Tu envies os Teus anjos com uma unção de cura ali onde essa pessoa está, onde essa pessoa se encontra, e venha curar toda sorte de enfermidade, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Senhor, venha regenerar os órgãos que estão precisando. Venha curar doenças no sangue, nos rins, em todos os órgãos. Em nome de Jesus, Senhor, se for na coluna, se for nas pernas, nos braços, no pescoço, na cabeça, pessoas que têm demência, Senhor, entra com a tua unção de cura. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, o Messias. Amém, amém e amém. Receba a cura em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado por você ter ficado até o final dessa palavra. O capítulo 2 é cheio de surpresas, cheio de chaves espirituais importantes para a nossa caminhada. Capítulo 2 de Cantares é um livro lindo, profético, e é um livro que está se cumprindo em nossos dias também, né? Então, boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado. E esperem agora o capítulo 3, que eu vou fazer um estudo agora para vocês sobre o capítulo 3 nesses próximos dias aí, tá bom? Deus abençoe.